Boa noite, pessoal. Hoje estamos com a Ione Beraldo, Head de Marketing da Carvalho Hosking, uma pessoa que eu estou já quase um ano para trazer, e hoje ela está aqui me dando essa graça de estar no nosso programa, de um sonho que virou realidade. Obrigado, Ione. Obrigada a você pelo convite. Estou super feliz e emocionada, impactada também, porque um projeto, um estúdio dentro de um shopping center é uma coisa bem fora da caixa. E eu fico assim, é bem interessante. Eu gosto de coisas fora da caixa, porque eu acho que a experiência é tudo. Então, lembro que você tem uma história aqui com a casa, mas a gente veio falar aqui de várias coisas, dentre elas um pouco dessa sua história no marketing, na parte de publicidade. Você já está nesse meio, já tem mais de 20 anos, tem vários cases de sucesso. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho de como começou a sua história em shopping, para até a gente chegar nessa parte de planejamento de bairro, Carvalho Hosking, inovações, que eu acredito que você teve o privilégio de trabalhar com com nomes renomados do mercado. É verdade, eu tive o privilégio de trabalhar com Isaac Pérez, com Carlos Fernando de Carvalho, que foi o criador do conceito de bairros planejados, mas minha história começa no Barra Shopping. Por incrível que pareça, com 18 anos, eu estudava na frente do Barra Shopping no Anglo-Americano, né? Depois eu fiz comunicação social, mas assim, com 17, 18 anos, eu estudava no Anglo-Americano e atravessava aquela passarela e o Barra Shopping tinha recém-inaugurado. E eu ficava com os olhinhos, né, brilhando. Mas eu metida, né? E eu não queria ser lojista, né? Não era uma coisa que me atraía. Eu queria era fazer acontecer. E aí eu fui procurar, queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, e procurei administração para trabalhar no Barra Shopping. Não sabia de quê. Aí eu vi um balcão lindo, assim, uma coisa, né? Esse trevo da Multiplan. E fui lá, bati na administração e conheci o Dr. Barnes. Quem é o Dr. Barnes? O Dr. Barnes foi superintendente do Barra Shopping durante 12 anos. E um segurança me indicou para falar com ele. E eu fui lá, metida, né? Nova, né? Criança. E aí me deparei com ele no elevador e falei que eu queria trabalhar. Não sabia quem era. Ele brincou comigo, porque ele é inglês. Ele brincou comigo, perguntando o que eu estava fazendo ali. Uma história muito engraçada. Enfim, aí eu consegui trabalhar no Barra Shopping. Fiquei lá uns 4 anos, até uns 20 e poucos anos. Depois... E fiquei com aquela coisa na minha cabeça que eu queria fazer marketing, porque naquela época não existia isso. Né? Naquela época era comunicação social. As pessoas queriam ser jornalista da bancada do Jornal Nacional. Eu achava que ia ser jornalista da bancada do Jornal Nacional. Não tinha nem mulher naquela época fazendo isso. E aí saí, fui trabalhar com teatro, com várias outras coisas. E eu falei, eu vou voltar aqui, vou voltar para o Barra Shopping, vou ser gerente desse shopping. E foi o que aconteceu alguns anos depois. Né? Entrei, fui trabalhar no Recreio Shopping, morava no Recreio. E aí eu também vi o Recreio sendo construído. Também bati lá na porta para trabalhar como marketing. Fui contratada como gerente. Fiquei 10 anos no Grupo Santa Isabel. O Grupo Santa Isabel do Leblon Shopping, do Recreio Shopping. O Alfredo Lopes, que é meu guru. Eu tenho 4 gurus na minha vida. Vou falar já quem são, que cada um me ensinou uma coisa diferente. E aí fui trabalhar com marketing, fazer um monte de coisa, fazer eventos e chegada de Papai Noel. E eu sempre, ao longo da minha vida, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de pessoas, que eu acho que o mais importante no marketing, eu falo isso muito para as pessoas, que, principalmente, primeiro que marketing é tudo. Do momento que você acorda e você dorme, você está sendo impactado por alguma coisa de marketing, pelo lençol que você está dormindo na cama, pela sua pasta de dente. Tudo tem um produto, tudo tem, né, a maquiagem, tudo é marketing. Até a forma... Exatamente, até a forma de você
da sua marca pessoal, de como você se comporta, como você se veste, como você fala, né? Eu acredito muito em relacionamento, em networking. Eu acho que tem até uma pesquisa em Harvard que diz que 85% do sucesso de uma pessoa é networking. 15% é técnico, né? Habilidade técnica. Porque, assim, todo mundo é vendedor, né? A gente vende. Você vende sua marca pessoal para poder chegar em algum lugar. A gente ou vende sonhos ou vende produto. Eu estou aqui me vendendo aqui num podcast que você fez lindamente no meio de um shopping, um projeto super legal, uma caixa de vidro, que aí tá aqui do lado de fora tem um monte de gente passando. Isso é uma experiência maravilhosa. Super legal. Falando nessa experiência, a gente estava conversando, parece que você foi a primeira a levar uma casa de vidro para um shopping. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Posso contar. Então, estava lá na Santa Isabel, e aí meu chefe, Dr. Barnes, ele foi convidado para para fazer a união do New York com o Barra Shopping. Na época, o New York era um shopping separado do Barra Shopping, né? Acho que as pessoas não vão lembrar disso. A Estátua da Liberdade, essa coisa toda. E aí eu lá, já quietinha, trabalhando há muito tempo, ele me convidou e me falou, olha, Ione, a gente tem um projeto que é unir o New York com o Barra Shopping, fazer um rebranding do New York, fazendo uma união física com o Barra Shopping, porque o New York não sobreviveria sozinho. Mas são 2 anos para esse projeto. E aí, você topa? Eu falei, caramba, pô, eu estou aqui tão bem, né? Não, mas eu vou, porque é um desafio, é uma coisa diferente, eu gosto de coisas novas. E aí fui eu para o New York, fui contratada como gerente de marketing do New York City Center, fiquei lá um tempo. E aí, quando a gente uniu, aí o que aconteceu no New York? Aí muita gente vai lembrar disso. O New York tem um cinema maravilhoso, que é o UCI, com a IMAX. A Estátua da Liberdade, todo mundo falava da Estátua da Liberdade, que é aquela coisa da Barra da Tijuca, de Miami, que é Miami, carioca. Falavam mal, uns falavam mal, outros falavam bem. A TV Globo, uma vez, queria lançar a HD TV. E só podia lançar HD TV num cinema, numa sala IMAX, porque não funcionava em lugar nenhum. E aí eu fiquei doida. E era a Copa do Mundo do Japão. Então, os jogos... 2002. 2002, exatamente. Os jogos passavam à noite, de madrugada, tipo meia-noite, 1h da manhã. E aí eu topei fazer o negócio, conversei lá com a Mônica Torres, gerente de marketing lá do UCI, que é até hoje, minha amiga, super gente boa. A gente fez uma revolução naquele UCI. E aí lançamos o HD TV da TV Globo na sala IMAX, né? No New York. Mas a gente ia falar da Casa de Vidro, eu já estou falando de outra coisa. Isso aí, a gente ia falar do lançamento do Big Brother. Vamos falar. Quando os jogos da seleção brasileira, o último jogo da seleção brasileira, a gente não sabia se ia ganhar ou não, que era com o Ronaldinho. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou botar uma camisa do Brasil nessa Estátua da Liberdade. Como é que você bota uma camisa do Brasil na Estátua da Liberdade? Que ela é uma estátua. Ela tem o braço fechado, um braço para cima, você não veste uma camisa. Enfim, conseguiu fazer uma camisa. O Brasil ganhou naquela noite. Colocou na estátua. Coloquei na estátua e a gente saiu na primeira página do Globo. A Estátua da Liberdade se rende. O Brasil se rende. Né, ganhou os jogos, enfim, da seleção. E a Casa de Vidro foi o Diogo Boni, que naquela época ele não trabalhava com Boninho. Ele queria montar uma casa de vidro do Big Brother. Para o Big Brother, né? Fazer uma casa de vidro independente. A gente montou a primeira casa de vidro, que depois foi para outros shoppings, né? Para o Via Parque. Primeira casa de vidro em shopping center aconteceu no New York. E aí, por conta da casa de vidro, o New York City Center foi o ponto final, né? Os Big Brothers saíam da casa e iam para lá para fazer, num local como esse, né? Um estúdio, no meio do shopping, fazer a entrevista da saída do paredão.
Mas depois de 22 anos, estamos na Casa de Vidro aqui, novamente. Isso. É um case de sucesso na minha vida. A gente fez muito sucesso com o Big Brother, a gente fazia parceria com a TV Globo. Então, todas as novelas, o final das novelas, né, aquela festa das novelas aconteciam no New York. A gente, naquela época, tinha muito filme brasileiro estreando. Também a gente fazia os lançamentos dos filmes no UCI, e aí fazia maior sucesso, muitos artistas. Naquela época tinha a TV Caras, a gente vivia saindo na TV Caras, na TV não, na revista Caras. Muita mídia espontânea. Muita mídia espontânea. E aí, enfim, quando nós unimos o Barra Shopping com o New York com o Barra Shopping fisicamente, né? A gente mudou a marca, fizemos um rebrand, usamos o trevo. Eu acabei sendo convidada para ser gerente de marketing do complexo Barra Shopping, que era o todo, e fiquei lá muitos anos. Fiquei lá 10 anos, e aí a gente fez muita coisa interessante. Aí tem outra história, que remete ao Barra Shopping, e parece que é o aniversário dos 25 anos no Barra Shopping, que foi algo como trazer o Circo de Soleil. Parece que tem uma história engraçada. Qual seria? Tem uma história engraçada, que é o seguinte: reunião de marketing, né? 25 anos do Barra Shopping, o presidente da Multiplan, Isaac Pérez. Eu trabalhava com a dona Maria Helena, que é a esposa dele, que era gerente de qualidade do Barra Shopping na época. Ela ficava sentada do ladinho da gente. Essa época foi muito diferente na minha vida, porque trabalhar com a dona do shopping, né? Eu via, né, a dona do shopping ali, ela cuidava da limpeza, dos vasos, de tudo, e no dia a dia. E aí o doutor Pérez tinha um desejo, que era trazer o Roberto Carlos para os 25 anos do Barra Shopping. E todo mundo, aquela preparação toda, a gente fez planejamento de marketing, orçamento com dó de sirena, e chama o Roberto Carlos, e vamos lá, vamos fazer um show para 5.000 pessoas no estacionamento. E eu com aquela coisa na minha cabeça, porque para mim, ainda não era o Roberto Carlos, apesar de ser um desejo do presidente, né? Porque quem trabalha em empresa familiar tem aquela coisa do desejo. Eu li numa revista que o Cirque du Soleil estava vindo para o Brasil no ano seguinte, que era exatamente o ano dos 25 anos. E eu comecei a mandar carta para os caras lá no Canadá, e falou: olha, eu tenho um lugar. Eu ofereci o Barra Shopping de graça, ofereci o estacionamento. Ninguém sabia disso. Quem sabia, meu cúmplice, era meu chefe, que era o Dr. Barnes, que ficava no New York. Ele sabia disso, porque ele escrevia as cartas, mandava. Eu ofereci o Barra Shopping, falei que a gente ia fazer uma promoção com ingressos. E aí, de repente, eu recebi uma ligação do Cirque du Soleil, da Time for Fun, falando que queria conhecer que espaço era aquele para o Cirque du Soleil. E aí, como é que eu ia explicar isso para o doutor Pérez? Que ia tirar o Roberto Carlos para botar o Cirque du Soleil. Enfim, numa reunião na presidência, né, a gente apresentando, tinha o plano A, Roberto Carlos, e tinha o plano B, Cirque du Soleil. E eu, com aquilo na manga, já tinha outras pessoas que sabiam como apresentar para ele o Roberto Carlos e o Cirque du Soleil. Apresentamos. Esse aqui, o Roberto Carlos, vai cantar, vai fazer isso, vai fazer... Mas, doutor Pérez, olha, temos um plano B. O Cirque du Soleil está estreando no Brasil com alegria. Foi 2007, 2006, acho. E eles gostariam de vir para o Barra Shopping. A gente vai fazer uma promoção com a Visa, que era um cartão de crédito na época, né? O que o senhor acha? E ele ficou assim: a gente não vai precisar pagar nada, né? Assim, não... Vai ser uma ação de marketing, vai trazer mídia espontânea, vai ter que pagar. Enquanto você teria uma ação muito grande com o Roberto Carlos, mas teria que gastar uma verba. Exatamente. E era um mês inteiro. Na verdade, era 1 mês e meio. Foi um mês todo. Na verdade, não. Foi de outubro a dezembro. O Cirque du Soleil ficou hospedado no estacionamento do Barra Shopping. Foi o maior sucesso de público, de mídia, que o Barra Shopping já viu. Na verdade, assim, teve a Disney e depois o Cirque du Soleil. Foi a segunda maior público que o Barra Shopping teve num evento, e eu participei disso. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte
tanto eu sou menina Cirque du Soleil, porque assim, eu sou completamente apaixonada pela história deles, como eles fazem, o que eles fazem, e isso é um case de sucesso na minha vida, trazer o Cirque du Soleil para o Barra Shopping. E nós trouxemos no ano seguinte, depois eles acabaram indo para a Marina da Glória, aí depois na Barra nós trouxemos através da Carvalho Hosking, num dos terrenos da Carvalho Hosking. Onde era o Rock in Rio, não é? Exatamente, no Parque Olímpico. E aí, até hoje, o Cirque du Soleil também faz parte da minha vida, porque essa é uma das histórias que eu tenho, bem interessante. E há pouco tempo eu tive o privilégio de falar com o Dr. Pérez. A gente gravou, né, meu presidente, ele com 100 anos, a gente fez uma cerimônia super bonita de 100 anos. Você imagina uma pessoa viver 100 anos? Bastante tempo. E o Dr. Pérez deu um depoimento super bonito sobre a história dele, sobre o legado, né? Que trabalhar na Carvalho Hosking também é um case de sucesso, e trabalhar com o Dr. Carlos também foi um case de sucesso na minha vida, porque ele foi o criador, né, de bairros planejados na Barra. As pessoas podem não conhecer Carlos Fernando de Carvalho, mas com certeza conhecem ou vivem em algum dos bairros que ele criou, planejados que ele criou, porque é um conceito maravilhoso. Que é a empresa que você está hoje, né? A Carvalho Hosking. Isso, que é assim, eu trabalhei muito tempo no varejo e agora eu trabalho no mercado imobiliário. A Carvalho Hosking é uma indutora do desenvolvimento urbano, criou o conceito da Península, do Rio 2, do Cidade Jardim, da Ilha Pura. São bairros planejados com um conceito de sustentabilidade, prontos para morar. Então, você mora num lugar que tem tudo. A Carvalho tem o CEO também, tem empreendimentos comerciais, shopping center. Fez parte do Barra Shopping também. O terreno do Barra Shopping da Carvalho Hosking, né? Foi da Carvalho Hosking. Então, é uma coisa completamente inusitada, diferente, né? Um marketing diferente, né? Às vezes, você trabalha numa determinada empresa, mas você não consegue ter... às vezes, empresas de capital aberto, você não está ali com um dono no dia a dia, mas as empresas familiares, você tem essa... É porque é difícil essa você ter prerrogativa empresas desse tamanho com um dono tá trabalhando do seu lado. Você teve vamos dizer, uma sorte de pegar algumas empresas bem grandes e tá do lado. Uma pergunta seria, eu peguei uma época, o começo lá da Península, como é que veio essa ideia? Eu sei que já tinha o Rio 2, mas eu acho que assim, o Península, quando lançou, ele meio que... ele teve um destaque no mercado, principalmente o pessoal falava que era um bairro do tamanho do Leblon, na Barra da Tijuca, prédios muito legais, tem uns prédios diferenciais até hoje, com obras. Queria que você contasse algumas, vamos dizer assim, coisas diferentes que tem, né, no Península e a ideia por trás disso. Então, o conceito de bairro, por que a gente chama de bairro? Porque exatamente é uma área muito grande, né? A Península é do tamanho do Leblon. Fechada, mas aberta, porque é uma área pública, com vários empreendimentos de alto padrão, condomínios de altíssimo padrão. Hoje, a Península tem uma marca muito forte, porque morar na Península é sinônimo de status, né? E a gente, na verdade, foi criando assim. A Península durou uns 20 anos para se consolidar e ainda tem área para ser construída, né? A gente vai lançar agora um empreendimento de casas suspensas com a ASO, que é uma empresa de Campinas, uma construtora de Campinas, uma incorporadora de Campinas. São casas, que é um conceito completamente diferente do que a gente vem lançando na Península há muitos anos. São apartamentos de 19 andares, 20 andares. E aí a gente vai lançar agora, no dia 28 de setembro, vai ter uma convenção, Carvalho Hosking e ASO. Essas casas belíssimas de 350 metros quadrados, de altíssimo padrão. Mas o conceito de bairro planejado é uma coisa assim, sensacional e foi uma coisa criada pelo Dr. Carlos, né?
Em 1970, ele adquiriu muitas áreas na Barra da Tijuca e foi criando esse conceito onde morar, você morar com qualidade de vida, tudo no mesmo lugar, com um supermercado, com um parque belíssimo. Você diria que ele foi um parque. dos responsáveis pela criação do condomínio de bairro, vamos dizer? Porque assim, o pessoal no Brasil sempre... Quem apareceu muito forte foi Alphaville. E assim, querendo ou não, em São Paulo eu só lembro do Alphaville. Mas no Rio a gente vê que foi tendo outros. Esse daí foi antes do Alphaville. Ele criou antes do Alphaville, foi na mesma época? Não, foi antes. O conceito de bairro planejado veio através dele. Ele criou na Barra da Tijuca, né? Foi em 1970, 1969, 70, ele entrou na Barra da Tijuca. O mercado imobiliário daquela época estava voltado totalmente para Tijuca, para Niterói. Ele olhou para a Barra e ele falou, olha, ali tem mar, ali tem praia, tem a Pedra da Gávea, tem montanhas, e é ali onde eu vou construir meu legado. E construiu. A empresa hoje tem 73 anos, e há 73 anos, que na verdade é assim, um pouco menos na Barra, ele vem construindo esse conceito que é um maior sucesso. As pessoas moram, se sentem protegidas, né? Quando você conversa com moradores do Rio 2, as pessoas falam de entrar no pórtico e a convivência e a segurança de morar dentro de um bairro administrado por uma associação civil, que também é uma criação dele. Ele criou as associações civis para administrar exatamente esses bairros planejados, para que não ficasse só o poder público, né, tomando conta dos espaços. Então, assim, ele está deixando um legado, ele faleceu há pouco tempo, tem um mês, né? A gente, inclusive, fez uma cerimônia muito linda de 100 anos dele. Ele faleceu tem um mês, com 100 anos, e é um cara, assim, foi um cara extraordinário, que me ensinou muita coisa. Hoje a gente trabalha, o filho dele é o presidente da Carvalho Rocha, que também ele é mais jovem, óbvio, né? E ele está revolucionando, né? Está carregando esse legado e vai revolucionar ainda, porque tem muita coisa para fazer. A gente tem 8 milhões de metros quadrados na Barra da Tijuca para construir. Qual é a visão hoje em dia da Carvalho Rocha, tanto dessa parte de comunicação e da evolução do mercado imobiliário hoje no Rio de Janeiro, que eu acho que é a maior parte que ela deve estar mexendo? Acredito que tem em outros estados, mas talvez menor. Como que você vê isso, o crescimento, essa parte de comunicação mudando, querendo ou não, está vindo geração nova, outros hábitos? Como é que você vê isso? A gente tem um legado muito forte, né? A gente já carrega um legado muito forte, independente do que do futuro, né? Vamos dizer assim. Porque o desenvolvimento urbano dessas áreas, a Barra da Tijuca, foi criada através dos bairros, né? Sim. Através do Barra Shopping, a Península faz parte de um conceito, de um complexo Barra Shopping. Barra Shopping também, tudo converge e diverge do Barra Shopping. Rio 2, Cidade Jardim, Ilha Pura, Península. Então, daqui para frente, né, com o Carlos Felipe, que é nosso presidente, ele vai carregar, né, esse legado. Nós não somos uma construtora, nós somos uma indutora do desenvolvimento urbano. A gente induz, faz parceria com incorporadoras e construtoras. E a gente vai continuar com um legado. Vem aí a Península 2, vem aí muito mais incorporações e bairros, né, na Barra para acontecer. E a gente acredita nisso. Trabalha o marketing da Carvalho Rocha, trabalha o branding, trabalha a história da empresa dessa forma. O mercado imobiliário, eu tenho assim, eu acho que na verdade assim, o mercado imobiliário, ele às vezes a gente tem um tempo que fica muito ruim, até por conta da economia brasileira.
Que influencia muito. Que influencia muito. Influencia 99% do mercado imobiliário, é totalmente influenciado pela economia do Brasil, né? A gente não vai falar de política. Mas hoje a gente está vendo aí um horizonte interessante, porque a gente passou aí uma pandemia complicada, né, dentro, né, do mercado imobiliário, até do varejo, né? E aí a gente está voltando a ter um ápice. Tem uns 2 anos, né? Começou Tem a uns voltar 2 anos, exatamente. A pandemia também fez uma revolução muito grande na forma de viver. A pandemia mudou muito, até o marketing. A gente teve um olhar muito mais digital, né? As pessoas tiveram que comprar comida no iFood, né? Comprar comida através do telefone. As pessoas não sabiam fazer isso antes da pandemia. A gente falou um pouco há um tempinho atrás. A gente acredita que deve ter evoluído o mercado uns 10 anos, porque as pessoas tiveram que fazer coisas que ou elas faziam ou deixavam de fazer. E tinha coisas que não dava para deixar de fazer. Então, ela foi aprendendo. Tem que fazer isso. Hoje eu não consigo, amanhã eu não consigo, depois de amanhã acabei conseguindo. Então, foi uma indução meio que obrigatória. Obrigatória. E a casa, a mesma coisa. A gente vende o lar, né? Vende o sonho do lar. E o que aconteceu na pandemia? As pessoas queriam se expandir. As pessoas queriam varanda. As pessoas não queriam um quarto para ter um home office. Então, assim, nós vendemos muito na pandemia. Essa coisa do bairro planejado, da proteção, da segurança de bairro planejado, de qualidade de vida, da varanda gourmet. Você tem uma varanda gourmet para você reunir seus amigos dentro de casa. Foi como eu vou dizer a palavra correta? Um antes e depois, ou um upgrade? Foi um antes e depois da pandemia. Porque a gente teve um movimento no mercado imobiliário há um tempo atrás, que as pessoas, até hoje ainda tem um pouco, que estavam indo para apartamentos menores, por exemplo, tanto que no centro da cidade do Rio teve um movimento de lançamento, junto com a Aqua e outras coisas. E, querendo ou não, a pandemia fez um pouco essa volta, vamos dizer. Foi. Que muita gente teve que ficar em casa e algumas pessoas que moravam no apartamento quiseram ir para casa, outras quiseram ir para apartamentos maiores. Teve alguns lugares que destruíram, por exemplo, você vê tem um empreendimento que fizeram no Leblon, destruíram, e os chineses compraram. Então, assim, teve alguns movimentos meio que contra o que estava sendo feito desse lançamento de apartamento de 50, 60 metros. Que hoje, assim, eu acho que a gente voltou a estar num meio termo, que tem apartamentos maiores, não tão gigantes igual já teve, lá de trás, que é 300, 400. Eu acho que até na Península tem alguns, né? Não, tem muitos. A gente tem apartamento de 800 metros quadrados, que é uma cobertura de 800 metros quadrados. Essas casas, né, suspensas que a gente vai lançar agora em setembro, elas têm 400 metros quadrados. Então, é grande pra caramba. Grande pra caramba. Na verdade, assim, quando você pensa na Barra da Tijuca, você pensa em espaços grandes. Eu acho que, assim, tivemos uma migração, né, o centro, o polo, né, de comércio e pequenos apartamentos, ele está se formando no centro da cidade, né? Sim. Mas a Barra... dormir e trabalhar e acabou. Exatamente, tipo Nova York. Exatamente. Mas a Barra da Tijuca, quando você pensa Barra da Tijuca, você pensa morar numa casa, morar num apartamento grande, morar espaçoso. Num espaço, né, um spa com varanda. Isso é a Carvalho Hosking. A gente vende qualidade de vida. A gente vende vida. Os parques são maravilhosos. Então, você vive ali, você mora ali, você trabalha ali perto, você desce ali no parque, corre de manhã e vai trabalhar, se prepara e vai trabalhar. Tem toda uma infraestrutura que também esses movimentos dos bairros planejados trouxeram academia, shopping interno, escola, área de esporte, tênis, basquete, futebol, campo, transporte, né? Isso aí também foi uma coisa que foi mudando, porque as pessoas estavam acostumadas a ter que na Barra realmente a gente falar, todo mundo tem que ir de carro para algum lugar. Na Barra tu não anda sem carro. E nisso acabou mudando um pouco o aspecto de alguns bairros, porque você tendo essa estrutura, o cara tem um transporte para ir para o trabalho, tem algumas coisas. Não precisa ter tanto carro, porque
querendo ou não, a Barra é um lugar que acabou inflando, muita gente vindo até de outros lugares e assim, acabou tendo um movimento, eu acho que de bastante gente para lá, aumentando o trânsito, outras áreas, e o bairro planejado, ele acaba ajudando isso, Com em certeza. alguns casos. Ele te gera qualidade de vida, né? Porque você está ali pertinho. E mesmo de carro, as pessoas falam muito assim, vou pegar um carro. Quem mora na Barra, ele já vive de carro, né? Então, ele já sabe que ele vai para a padaria de carro ou vai... né? Mas, assim, dentro de um... Se você mora na Península, se você mora no Rio 2, você tem uma padaria ali do lado, você desce de casa, vai ali na padaria, compra o seu pãozinho, vai para casa e vive. E vive super bem, vive feliz. Isso é Carvalho Hosking. Então, a gente já falou Você falou que tinham 4 pessoas muito importantes. Uma é o Isaac Pérez, outra é o Carvalho Hosking. Carlos Fernando de Carvalho. E quem seria o quarto? Alfredo Lopes. Quem é Alfredo Lopes? Alfredo Lopes foi meu chefe na Santa Isabel. Hoje ele é o presidente da Hotéis Rio, né, que é o de hotéis. Ele é o presidente dos hotéis do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Hotéis. É um cara assim espetacular. Ele me ensinou, ele falava, né, sempre assim, que ele dizia o seguinte: Ione, marketing são pessoas. Eu aprendi muito isso. As pessoas não acreditam nisso, né? Porque para você fazer qualquer coisa, seja marketing, seja o que for, qualquer segmento, você tem que gostar de pessoas. E assim, você não aprende isso na escola, né? Você não aprende... gostar de pessoas é uma coisa difícil, porque às vezes você se relaciona, mas você não consegue gostar daquela pessoa. E você precisa, para você fazer marketing de verdade, você precisa fazer network. Você só consegue fazer sucesso se você fizer network. Você precisa se relacionar com pessoas para você fazer qualquer coisa. Ninguém faz absolutamente nada sozinho nessa vida. Isso é fato. Se você e uma outra coisa também que eu fico impressionada às vezes. Tem pessoas que falam com o garçom, estou aqui conversando com você, Cássio, sou seu, é Cássio. Aí vira do lado, chega um garçom, te dá um copo e o cara dá uma patada no garçom. Essa pessoa não serve para nada. Se você não souber se relacionar, se você não tiver educação e carinho para você falar com um garçom, você não é nada. Você pode ser o cara mais importante, você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Mas se você não souber se relacionar com a menina da limpeza que está ali fora, souber se relacionar, que eu quero dizer, você é uma pessoa educada, você tem um olhar gentil. As pessoas hoje, né, eu fico impressionada com isso, que as pessoas olham para baixo. Elas não olham para o horizonte. Elas saem de casa... Porque o pessoal, às vezes, não quer ter contato com pessoas hoje em dia. Isso eu não consigo entender. Porque, assim, só tem pessoas e animais. Pessoas, animais, plantas, coisas, né? O dia tá sol, quente, outro dia tá chuva. Eu acho que é a mesma coisa com as pessoas. Tem pessoas mais chatas, ou tem pessoas menos chatas, ou tem pessoas mais inteligentes, ou tem as pessoas menos inteligentes, tem as pessoas com poder, né, com poder social mais elevado, tem outras não, mas assim, todo mundo vai para o mesmo lugar. Você precisa se relacionar, você trabalha com essas pessoas, você vive com essas pessoas, você tem que se relacionar com essas pessoas, e aí você dá uma patada no garçom. Mas aí você não dá uma patada numa pessoa importante. Por quê? Porque ela te traz algum benefício. Exatamente. Então, assim, a vida não é assim. Eu não acredito nisso. Eu acho que a minha filosofia de vida, eu sempre digo, passaram na minha vida assim, muitas pessoas que trabalharam no marketing, principalmente aqui na Multiplan e na Carvalho Hosking, na Santa Isabel. Eu sempre falei isso para as pessoas. Trabalhe com relacionamento, faça network, faça parceria, converse com as pessoas. E isso o Alfredo me ensinou. Ele dizia assim, eu tinha uma sala lá no Recreio Shopping, e ele falou assim, deixa a sua porta aberta. Quem quiser fazer reunião, faça reunião, escuta o cara,
Falei, bom, mas aquele cara está trazendo um projeto que não tem nada a ver comigo. Não, mas ele pode te dar uma ideia, ele vai te dar hoje é insight, né? Naquela época era uma ideia. Aí ele disse assim, já pensou se esse cara traz um negócio, uma ideia, um insight para você criar alguma coisa? E aí eu aprendi isso. Minha porta é aberta. Minha porta é completamente aberta. As pessoas falam assim, Ione, posso dar seu telefone? Eu falei, claro que pode. Porque aquela pessoa vai te passar alguma coisa no seu telefone. Sim, te dá alguma coisa que pode ser interessante ou não. Ou não. E aí você conheceu ela, e aí, como a vida é uma roda gigante, você nunca sabe o momento que você vai encontrar aquela pessoa, né, o porquê de encontrar aquela pessoa. Ou porque estava naquele momento, ou porque estava no seu momento. É isso. Por isso que eu acredito muito no poder do relacionamento, porque você só consegue progredir se relacionando, tendo parcerias e vivendo e convivendo, conversando com pessoas. A gente se conheceu e foi assim. Eu estou aqui no podcast, dentro do shopping, numa empresa que eu já trabalhei. Então, eu posso falar, porque assim, pessoas já passaram na minha vida e as pessoas me conhecem, sabem. Eu tenho poder de fala, né, do que eu estou, né, do que viveu também. Do que eu vivi. Meu telefone vale milhões, não o telefone, mas eu digo... Sim, a lista de contatos. Os contatos que eu tenho... É o network, né, que você está falando. Então, eu estou vendo aqui também que você... Queria que você falasse um pouco dessa relação com os... Vi aqui que você ganhou muitos prêmios ligados a shopping, a essas áreas todas. Queria perguntar o que você levou. Claro que é muito bom ganhar prêmios, mas o que você leva disso? Alguns cases que foram importantes para você na tua carreira. Tem algum, eu digo, destaques que você acha que sejam relevantes. Eu ganhei muitos prêmios na Associação Brasileira de Shopping Centers, né? Porque a gente inventava umas coisas loucas e a gente inscrevia aquele case e acabava ganhando. Vou te falar um bobo, assim, que eu acho bem interessante. Teve uma época que a gente precisava que os seguranças, né, que era de uma empresa contratada, terceirizada, dessem informações de qualquer coisa, de loja, até porque as pessoas perguntam. E aí nós contratamos meninas recepcionistas para ficar no meio do mall falando, né, dando informação para essas pessoas. E aí eu criei o nome. Tinha as aeromoças, eu criei as shopping moças no marketing. E foi um case de sucesso também, porque elas estão aí, né? Até hoje. Até hoje. São as shopping moças. Acredito que tem muita shopping moça aqui que vai ouvir esse meu depoimento. E foi um dos prêmios que eu ganhei, que eu tenho o maior orgulho, porque são pessoas... elas não faziam parte da segurança, não eram recepcionistas, e sim uma classe, né, que a gente acabou criando e está aí até hoje, fazendo o maior sucesso. Eu tenho muito orgulho disso. Além de todos os outros prêmios de conceito de bairro da Ilha Pura. A gente ganhou um prêmio agora recente do Grand Cartier, que é um empreendimento que nós... estamos, né, construindo junto com a Patrimar, que é uma empresa de Belo Horizonte, que é o último terreno do Rio 2. O Rio 2 tem 20 e tantos anos. Bastante tempo, já está no mercado. E nós ganhamos um prêmio há pouco tempo de planejamento e construção do Grand Cartier, do conceito do Grand Cartier. Eu queria também... se você pudesse contar algumas histórias engraçadas que você viveu em algum desse... você tem muita história, até pelos grupos que trabalhou, pelos empreendimentos e tal. Então, eu acho que deve ter algumas histórias que você pode compartilhar com a gente, que sejam interessantes ou engraçadas. Tem histórias engraçadas. Eu vou contar uma história... Que possam ser contadas. Não, história engraçada do Dr. Carlos. Ele sempre dizia, né? Ele falava muito que, principalmente na Ilha Pura. A Ilha Pura é um empreendimento que tem, né,
3.000 e tantos apartamentos, né? A gente preparou a Ilha Pura, só que a gente não tinha assim, um parque maravilhoso, o parque tem 72 mil metros quadrados, e ele falava, Ione, está faltando passarinho nesse parque, está faltando passarinho. Mas eu falei assim, como assim está faltando passarinho? Não, a gente precisa que os passarinhos venham para semear, né, as flores e os frutos. Eu falei, sim, mas o que a gente pode fazer para os passarinhos? Comprar passarinhos. Ele falou, a gente precisa colocar comida para os passarinhos em algum lugar. E aí eu fiquei doida, porque eu falei assim, como assim colocar passarinho, né? Você é gerente de marketing, vou botar comida para o passarinho, Uma categoria. E aí a gente criou, né? Nós criamos umas casas para os pássaros, com comidinha, deixava a empresa de paisagismo colocar comidinha, e realmente, incrivelmente, os passarinhos, todo dia, eles desciam, tipo, 5 horas da tarde, eles desciam para comer, comiam, e aí ficou, assim, todo dia tinha revoada de passarinhos para comer, para interagir, e ele dizia que isso é a vida, né? Isso, assim, me impressionou muito, é uma coisa que vou levar para o resto da vida, porque como o detalhe do passarinho, né? Porque ele dizia que a qualidade de vida, né, é você conviver com animais, com as árvores, no parque, nos lagos. Sim, manter marketing, a vida, né? Manter a vida com biodiversidade lá fora e com o ser humano, que é a gente também vivendo em harmonia. Mas tem mais história engraçada. Tem? De quem? De qual área? Não sei nem se eu deveria falar, mas vou contar. Vou falar da dona Maria Helena. Quem é a dona Maria Helena? Maria Helena Pérez. Ela era gerente de qualidade do Barra Shopping. Quando eu fui trabalhar no Barra Shopping, tomei um susto por ser minha colega de trabalho, a dona do shopping. E aí, de repente, eu lá toda arrumadinha, né? Gerente de marketing do Barra Shopping é uma coisa naquela época, ou até hoje, na verdade. Sim, muito. Um dos maiores shoppings do Brasil. Exatamente. Eu me surpreendi, porque eu estou passando no mall, estou passando no shopping, está a dona Maria Helena com a moça da limpeza dentro do banheiro masculino, ensinando a moça da limpeza como limpar o banheiro. E aquilo assim, fez uma reviravolta na minha cabeça, porque eu falei, meu Deus, ela é a dona do shopping, ela podia estar em qualquer outro lugar, podia estar em Paris, ela está aqui dentro do banheiro do Barra Shopping, e aquilo me impressionou, me impactou bastante. Eu sou fã dela, e acho que tem muita gente aqui também que é fã dela, porque ela realmente botava a mão na massa, e ela bota até hoje, né? Tem histórias aí que eu já ouvi falar que ela anda aí pelos shoppings, mexendo aí nos vasos e com o pessoal da limpeza e da qualidade. Essa é uma história também. Eu soube que tem uma história de um conhecido nosso, que já está na rede há muito tempo, ele é um prata da casa. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o Vitor. Então, o Vitor, que é superintendente daqui, na minha época ele trabalhava no SAC. Não existia SAC naquela época, né? A gente acabou criando o SAC. A Cláudia Damasio, a Ana Paula, que hoje está na Multiplan, está lá na Multiplan. E o Vitor, ele trabalhou comigo como eu dei uma oportunidade na época para ele. Ele queria trabalhar no marketing, ele acabou trabalhando no marketing do Barra Shopping, e hoje ele é o superintendente daqui. Incrível, né? Porque é um menino assim, ele... É que a gente acaba vendo que até empresas grandes tem pessoas hoje ainda que começam lá de baixo, vão subindo a escadinha até chegar num degrau. Se você trabalhar, dá duro, incontáveis horas, porque shopping acaba que... Você trabalha 24 horas por dia. Trabalhar muito, ainda mais hoje com celular e tal. Mas você consegue chegar num local, num cargo maneiro, consegue vencer, querendo ou não, não é para qualquer um. Você está dentro de um grupo grande como esse, e você ir crescendo, e está há muito tempo também, porque tem um tempinho que ele já está
aqui no Deve grupo. ser uns 25 anos, acho eu. E ele era bem jovem, eu tenho até fotos dele jovem. Fiz um comentário lá na rede social, porque é uma história bem, bem legal. Mas, assim, sobre vencer na vida, as pessoas falam muito assim, eu tenho que... Eu não estou falando nada contra a faculdade, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, não é estudo. Mas eu acho que para você vencer na vida, fazer sucesso na vida, como as pessoas tanto almejam, não é inteligência, não é a técnica, é o todo. Você precisa ter um direcionamento, saber para onde vai, porque assim muito me impressiona, porque às vezes você pergunta para as pessoas o que você quer fazer na vida. Eu não estou falando só de jovem, não, né? Falando de todo mundo. Eu estou falando de todo mundo. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? O que você quer fazer na sua vida? Se você não tiver um objetivo, não tiver um foco, eu quero emagrecer 10 quilos, aí eu quero fazer um lifting. Eu estou falando besteira, mas eu estou falando com um posicionamento do que eu quero fazer para chegar naquilo. Você não vai chegar a lugar nenhum. E as pessoas hoje... Isso me impressiona. Às vezes você está conversando com a pessoa é meio que deixa a vida me levar, né? Trabalha em determinado lugar e mas se acontecer, não é isso. Ou você deseja, ou você... A ambição é uma coisa saudável. Você não pode ter uma ambição... megalomaníaca. Não precisa. Mas, assim, você ambicionar alguma coisa, eu quero ser... gerente, eu quero ser head de marketing, estou falando de qualquer coisa. Mas você precisa desejar, você precisa querer, você precisa ter objetivo. Eu estava falando antes, aqui misturei tudo, que assim, hoje você vê as pessoas andando de cabeça baixa. Eu falo isso, gente, você precisa empinar seu nariz no horizonte e mostrar que veio, né? Eu te digo, eu entro em qualquer lugar. As pessoas falam assim, mas como que você falou com o Roberto Medina? Não é porque eu sou gerente de marketing da Carvalho Rocha que eu falei com o Roberto Medina só. Eu não tenho medo. Medo é uma coisa que te trava. Verdade. Você falou para mim que você queria trazer o Roberto Carlos aqui no podcast. É um desejo e um objetivo seu. O que vai acontecer? O universo, ele conspira a favor do seu desejo e alguém aí do outro lado vai ouvir. Quem sabe, dó de sirena? Ele quer trazer o Roberto Carlos aqui no podcast, ele quer falar com o Roberto Carlos e vai falar. E é assim que é a vida. E aí as pessoas assim, não acreditam em si próprio, não acreditam, né, no potencial. Ou às vezes o pessoal quer saltar, que assim... Tem coisas que a gente enxerga e quando a gente coloca o objetivo, você fala assim, eu estou ali, estou olhando, ele está longe, mas eu vou devagarzinho para chegar nele. E tem gente que olha assim, não, isso aqui é muito grande e eu não vou tentar, ou eu já estou falando assim, não vou conseguir. Eu digo que o único cara que hoje eu não acredito que possa vir aqui é o Silvio Santos. Por quê? Porque ele não está no meio da gente. Agora, se qualquer outra pessoa você falar, eu acho que é pouco provável algumas, mas eu tenho algumas pessoas. O Roberto Carlos é uma pessoa que eu gostaria de trazer pela história. A gente estava falando também uma pessoa que eu gostaria de trazer, o Isaac Pérez, do grupo. Estou conversando para ver outras pessoas de nome. Você falou um outro que a gente está querendo trazer, o Roberto Medina. Porque são pessoas que eu acho que eles têm que... Tem história. Eles têm que, vamos dizer, contar a história para a geração mais nova, que talvez hoje não esteja acompanhando tanto. São pessoas que mudaram o acontecimento da história, pelo menos no Brasil, e algumas até do mundo, pode-se dizer. Alguma parte ele tem influência. Porque, por exemplo, Medina mexeu com bandas no mundo todo, o outro teve grupo, empresas que hoje estão listadas na Bolsa, o maior cantor do Brasil e conhecido no mundo. Então, assim, eu acho que essas pessoas, principalmente estando num projeto que a gente teve um esforço muito grande para poder trazer e quebrar muitas barreiras, principalmente de comunicação, porque a gente colocar um
podcast, do jeito que a gente fez, aonde a gente está, é uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Tanto que quando a gente falava, ninguém acreditava, até pelo projeto em si. Eu acredito que ele cada vez mais ele tenha sentido em shoppings em si, tanto pelo mix de loja, pelo entretenimento, pelo fluxo de gente, pelo conhecimento das marcas e tudo. Mas eu penso igual você está falando. Como dizem algumas pessoas, sonhar baixo e alto custa o mesmo preço. Custa o mesmo preço. E as pessoas não sonham grande. Não sei se é sonha. Eu acho que é o que você deu exemplo. Você tem que sonhar, mas tem que pegar assim. Eu não vou sonhar. Pô, eu quero o Roberto Carlos. Eu estou sentado aqui. Ele está sentado e não vai fazer nada. Eu vou, ligo para não sei quem. Eu quero o Roberto Carlos. Toda vez que eu falo disso, quero o Roberto Carlos aqui, as pessoas, pô, tu é maluco, tu é isso, tu é aquilo. Só que cada vez mais vai aparecendo situações que tem a ver. Realmente, ele é um cara mais difícil. Eu acho que ele não é novo. Então, isso não me ajuda. Mas eu não desisto. Eu acho que são objetivos. A gente botou alguns objetivos na cabeça, igual um dia me contaram a história do Isaac, que ele não começou com o império que ele tem hoje, com tudo isso, o grupo também. Então, talvez lá um dia alguém contou, ele falou assim, vou fazer isso. Ou então o próprio Silvio Santos. Não estou comparando, estou falando que eu acho que a gente tem que pegar a ideia que a gente tem, ir andando a nossa parte do jeito que a gente consegue, até você chegar. Se você vai chegar lá ou não, eu não sei. Mas eu não vou deixar de tentar. De tentar, é isso. Não, e a gente tem que aprender com essas pessoas. Aprender, que eu quero dizer, como, né? Porque você imagina, você falou do Silvio Santos, o Isaac Pérez e o Carlos Fernando de Carvalho, eles começaram da mesma forma, né? Eles são brasileiros. Eles vieram de Jacarepaguá. Dr. Carlos era de Jacarepaguá, estudou num colégio público Honduras, na Praça Seca, e construiu um legado de anos, construiu a Barra da Tijuca. Você tem que aprender, né? Porque tem o empreendedorismo, a visão de futuro, é uma coisa que, como eu falei, você não aprende na escola. Você exercita, você se exercita. Pensar positivo é um exercício. Como você não quer ser saudável, a mesma coisa é a felicidade, né? Você ser feliz é um exercício diário de você acordar e pensar em coisas positivas. Você pode estar com uma pessoa doente na sua família, mas você tem que estar, você vivencia aquilo, mas você tem que estar pensando positivo, porque de uma certa forma você vai sair daquilo, né? Não, sim, o tempo dizem que o tempo é o senhor de todas as respostas. Tem coisas que a gente não entende no momento, mas que na esquina, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, em algum momento você vai entender. Para tudo, eu acho que na vida tem isso. É que, às vezes, ou a gente não está tão preparado, ou a gente acha assim, isso não é para ser para mim. Isso não é para ser para mim. Isso exatamente. Não é, mas depois de um tempo você às vezes entende, Deus mandou isso porque tinha que acontecer. Você vai entender, né, o porquê. Isso. Eu acho que é uma parte de maturidade de algumas pessoas, tem fé, eu acho que são várias coisas que se mesclam. Mas realmente eu vejo isso que você está falando. Principalmente porque eu penso um pouco igual você no marketing e nessa área, que eu acho que as pessoas hoje estão muito fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, ninguém quer sair da zona de conforto. Não. Sair da zona de conforto é ruim. Por quê? Porque você acaba tomando martelada, fazendo tudo isso. Enquanto você está buscando, a pessoa está te martelando. Depois que, como diz o outro, entrar num projeto que já deu certo é mole. Difícil é você apostar que... quando não aconteceu, quando ele não chegou, quando, por exemplo, imagina quando o Carvalho falou que ia construir o Península. Deve ter muita gente falando assim, esse cara é maluco. É maluco. Ele vai construir um negócio do tamanho do Leblon, ou então que nem o Medina. Eu vou pegar esse gancho para a gente falar. O próprio Medina acabou de lançar um parque.
Foi. Eu acho que até vocês não é nem têm... um parque, é um complexo de entretenimento que vai ser a Disneylândia da Barra da Tijuca, né? A Disneylândia do Rio de Janeiro. Isso hoje está ligado a vocês ou em alguma esfera? Sim, não? na verdade, assim, o Parque Olímpico fazia parte de um pool, né? Que a Carvalho Hosking também fazia parte e hoje não faz mais, hoje é totalmente da família Medina, né? Da prefeitura da família Medina. E eles vão fazer o Imagine, que é um complexo de entretenimento maravilhoso naquela área toda, junto com o Parque Rita Lee. Vai ser um complexo aberto ao público, com tudo que você pode imaginar, com montanha-russa. É a Disney... Eu vi que vai ter, parece que hotel com 700 quartos. Resort, montanha-russa do Iron Maiden. Exatamente. Então, assim... Quando que a gente imaginaria, o Rio é uma merda, o Rio faz isso. Aí, quando que você imaginaria que o Rio teria um complexo dessa magnitude, no momento que a gente está vivendo, se não fosse um cara que pensa o impossível, vamos dizer. Se alguém, provavelmente, mesmo conhecendo o Medina, ele, quando propôs isso, eu acredito que alguém deve ter falado, tu tá doido de montar isso no Rio. É isso. Pelo público, por a gente já ter sido uma capital do país, mas hoje não ser mais, por todas as coisas que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, voltando ao assunto que a gente começou, eu acho, sim, que as pessoas têm que pensar, tem que ter um objetivo, mas tem que ter, assim, eu tenho que ir além, eu tenho que me forçar aí naquilo lá para poder chegar num lugar diferente. Senão, eu não nasci para ser igual todo mundo. Eu sempre falo isso. Eu já nasci errado, porque eu nasci de 8 meses. Mas eu sempre vou pensando em coisas diferentes. É isso. E é pensando diferente que você faz as coisas acontecerem. Né? Porque hoje ele está fazendo um complexo, você imagina em 1985, quando ele fez o primeiro Rock in Rio, lá onde... hoje é a Ilha Pura. Ele pensou em fazer um show e trouxe lá o Fred Mercury, o Frank Sinatra no Maracanã, e foi criando. Mas aí você estava falando de uma coisa que eu falo muito sobre fora da caixa, né? Eu acredito que hoje o marketing, depois da pandemia, principalmente, que é uma quebra de paradigma, todo mundo pensa a mesma coisa, está na zona de conforto. Mas a experiência, seja ela qual for, para o seu cliente, para o seu produto, você gerar uma experiência para o seu público, é marketing, é totalmente factível. Então, assim, o calendário de varejo é o mesmo a vida toda. O Dia das Mães é o Dia das Mães, o Dia dos Pais é o Dia dos Pais. O mercado imobiliário é da mesma forma. Você faz uma convenção, depois da convenção, você reúne aqueles corretores, você faz o lançamento, é a mesma coisa. Então, mas quando você gera uma experiência, quando você faz um evento, você gera uma experiência. Você aqui está gerando uma experiência dentro do shopping. Tem aqui pessoas passando ali do lado de fora, numa casa de vidro, conversando comigo. Isso é uma experiência. É uma experiência para quem está do lado de fora, é uma experiência para quem está do lado de dentro. E assim, eu não vejo os marqueteiros, né? Eu fico até provocando os marqueteiros, a quantidade de marcas que estão fazendo coisas diferentes, a Granado, da Cissy Freeman, ou a própria Reserva do Rony. Você vê, o Rony é o maior influenciador. A CIMED transformou os remédios, né? O remédio. O remédio é uma coisa horrível. Verdade. Num case de sucesso. O cara criou uma cor, né? Colocou o remédio daquela cor sangue que você... amarelo. Na farmácia você identifica a marca, né? Como a Reserva, como a Granado. Você imagina você fazer um lançamento de um produto, de um empreendimento, com a Granado, por exemplo? Você nomear ali, fazer os nomes dos condomínios, Jasmim, Íris. A gente tem na Ilha Pura. Eles têm essas fragrâncias. Por que não você juntar a Granado
com um produto. Mas o que você acha... Então, é isso que eu ia perguntar. O que você acha que falta... Você está vivendo nesse meio. Eu me pergunto várias vezes, se é igual televisão e tal, mas o que você acha que falta para os head das marcas? Porque isso também faz parte de alguém ter que querer mudar. Por que a galera não muda? Por que ninguém chega e fala assim, vamos fazer uma nova data no shopping, vamos mudar a convenção, vamos fazer uma convenção num barco, sei lá, a convenção é no cinema, ou então o lançamento é dentro do próprio negócio. Por quê? Zona Você de que tá conforto. dentro. Zona de conforto. É mais fácil você alugar um hotel, fazer uma convenção num hotel, mas é mais difícil você conseguir um cruzeiro e colocar uns corretores, né? Mas talvez ou você mercado não imobiliário. Então, mas aí vem a pergunta. Você bota todo mundo na convenção e tal. A probabilidade de você vender é a mesma de sempre. É a mesma de sempre. Então, agora, se eu levo... Imagina eu pegar todo mundo, vamos fazer um cruzeiro para a Bahia, ou então fazer um cruzeiro para fora do país, sei lá. Estou dando exemplo. Argentina, exemplo. qualquer coisa. A tendência talvez não seria alcançar novos voos. Sim, você vai fazer diferente, você vai fazer um lançamento diferente. O que está faltando, o que eu acredito que falta é criatividade. Né? As pessoas, elas entram numa zona de conforto e esquecem da criatividade. Esquecem de se relacionar, é o que eu falei do network, porque assim, a Cici Freeman está ali, a Granado está ali. Alguém vai lá bater na porta? Porque assim, as empresas, né, como a Samsung, por exemplo, ela não sabe como fazer essa collab, como fazer essa colaboração. Você não acha que é assim? Se duas pessoas... Daqui, eu vejo que muita... Eu entendo esse lado que você está falando, mas pegando o exemplo daqui, a gente está aqui no estúdio e várias marcas a gente tenta levar a ideia do estúdio, a ideia de toda essa inovação, e a maioria das agências ou das pessoas sentadas na cadeira disso, ele não tem a cabeça de inovação, o cara quer fazer. Eu até ontem estava discutindo com um podcaster muito grande sobre esse exemplo. Ele falou, Cássio, mas daqui a um pouco vai. Eu falei, entendo que daqui a pouco vai. Mas aí quando, né? Porque tem coisas que você fala assim, cara, como é que eu pego um estúdio aqui, que nem você está falando, fazer um lançamento imobiliário aqui tem tudo a ver, fazer uma ativação com a própria Granado tem tudo a ver. Eu estou dentro do shopping, tem pessoas passando... Então, eu estou dando exemplo que esses que a gente falou, mas tem milhares de marcas. Eu estou num shopping que tem mais de 400 marcas. Quando você fala com o diretor da marca e tal, você, às vezes, dá a ideia e, mesmo assim, a marca ela não quer. Eu não... Como eu estou de fora, e minha cabeça sempre pensa em coisas diferentes, eu não consigo entender. Você fala, tem os dois lados, mas a gente já chegou com um produto e com um cara, e mesmo assim você tem que fazer uma força muito grande. A gente estava falando com Douglas e falei com outras pessoas que eu não sei se são as pessoas que estão hoje no meio da comunicação, que elas estão mal acostumadas, não estão querendo inovar, ou já estão estabilizadas, ou não quer arriscar, ou existe uma pressão, não sei qual é, mas eu vejo que falta muito do cara querer mudar o paradigma da marca, ou ele querer fazer um brand diferente, ou ele querer inovar. Então, o que você poderia dizer assim? Você está, querendo ou não, você viveu entre algumas gerações disso. E hoje você está sentada nesse cargo que eu estou falando que muitas das pessoas... Você fala assim, vamos fazer diferente? A galera não quer fazer. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que é a zona de conforto. É o medo da inovação. Tanto que, se você perceber, os grandes empreendedores, eles não têm 30 anos, né? Existem, sim. Não estou falando mal da juventude. Sim. Não é isso. Né? Tem os jovens empreendedores que estão aí fazendo criptoverso, arte não criptomoeda, não é? NFT. Arte em NFT. Trabalhando com mídia digital, né? Os caras são feras. Infoprodutos. Mas, assim, falta, sim, uma pitada de criatividade e de... eu não vou falar arrogância a palavra, mas de inovação. Confiança, talvez. De deixar de ter medo de fazer diferente, porque você acaba sendo levado, né, por aquele processo e você se vê dentro da mesmice,
né? Você pensa fora da caixa, mas você acaba indo e você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, tudo igual, e você fica assim, por quê que está todo mundo fazendo tudo igual e você não consegue mudar essa... Alguém vai te entender. Você tem aí marcas aqui, né? Você vê que você tem patrocinadores aqui dentro do seu podcast. Então, porque alguém entendeu o teu projeto. Não, o pessoal entende, mas eu pego que nem você está dando exemplo. Tem o Flávio Augusto. Ele é um cara que estava no curso de inglês, pegou 100 milhões de reais, se não me engano, ou 100 milhões de dólares na época, e comprou um clube. Se eu pegar hoje 80% das pessoas que têm o nível de dinheiro que ele tem, poucas fariam isso. Ou então, isso. quantos você conhece que seriam igual o João Adib, que é um cara que tinha empresa de 3,5 bilhões e tal, e ele pegou e falou assim, eu vou aparecer, eu vou fazer... Esse livro, ele foi um dos primeiros a falar isso. Eu vou pegar e vou arriscar o Carmed, que é um produto que vende 3 milhões por ano, e ele começou a vender 5 milhões por ano numa empresa bilionária que cresce 30% ao ano. E mais, ainda vou dar outro número. Ele hoje investe 12% do faturamento em publicidade. Então, assim, você pegar, ele é um ET no mercado da publicidade, é um ET total. Se ainda botar dentro da farmácia ou do mercado farmaco, ele é um ET vezes 1000. Vezes então, 1000. assim, que nem eu estou te falando, você pega, esses caras são muito grandes e eles pegaram e botaram para cima. Que nem tu falou, eu vou botar, meu objetivo é o quê? Transformar. Eu vou transformar o meu exército amarelo. Eu vou mudar o paradigma do esporte. Por exemplo, o Flávio Augusto, o que ele fez? Ele pegou, botou 100 milhões, criou uma empresa de 1 bilhão, vem num mercado que ainda nos Estados Unidos não estava, era insípido, que é o futebol, ficou grande, vendeu e voltou para o mercado dele para inovar, que ainda pegou a pandemia, mudou a estética toda da criação de conteúdo. Então, assim, eu não vejo em certos mercados, que nem no próprio que você está falando, de lançamentos. Mercado imobiliário. O shopping ainda, querendo ou não, a gente conversou aqui, ele vai se mudando, porque o próprio mercado faz ele se mudar, mas eu vejo várias empresas aí, que nem você falou, Samsung, algumas, que eu não sei se é a agência que está tocando ou se é o pessoal que está fazendo isso, que não quer evoluir. Alguns entendem, mas é uma minoria muito pequena. É uma minoria. Você tem razão. Mas eu acho que é a zona de conforto e a falta de criatividade. Mas assim, você acaba encontrando pessoas se relacionando e conversando e falando e aquela coisa da água, né? A água tanto bate que ela fura. Você consegue furar ali, você consegue fazer acontecer. E se você não tiver um objetivo e não correr atrás do seu objetivo, você não faz acontecer e não convence aquela pessoa. Você vai conseguir, a gente consegue, com força de vontade, com objetivo, com relacionamento, você consegue furar a bolha, você consegue sair da mesmice. Eu já fiz muita coisa. Assim, eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, que eu digo que eu não faço nada sozinha, é diferente, fora da caixa, experiências diferentes dentro do próprio mercado imobiliário, e você acaba encontrando uma outra pessoa, um par, que vai entender a sua maluquice. Vai comprar sua maluquice. Compraram sua maluquice aqui no shopping. Então, assim, você tem um ponto. Você pode falar, tá, eu não consegui... Por exemplo, a Samsung. A Samsung é uma empresa que está lançando vários produtos que é a casa inteligente. Por que não a Samsung fazer um decorado inteligente num lançamento de um mercado imobiliário? Sim. Eu acho que esse embutido tem vários... Você imagina você entrar dentro de um decorado e você... falar... Não, já ter tudo. Pode até vender já com isso. Porque se a pessoa vê lá, ela quer. É um negócio de estar nos lugares e os produtos que você utiliza. Exatamente. Porque você vai comprar de qualquer maneira um fogão, você vai comprar de qualquer maneira um forno, você vai... E isso é com os armários planejados. Enfim, assim, tem sempre uma tampa da panela, um pé doente para o sapato furado. Alguém se encaixa. Mas, eu vou repetir, o network, né, que te faz isso. Você tem que conversar. Você tem um objetivo?
Conversa, abre a boca, começa a falar com um, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. Seu objetivo é que nem uma palavrinha assim no vento. Alguém vai pegar teu desejo e vai colocar no lugar certo, na hora certa. E as empresas estão precisando disso. As pessoas estão muito dentro de um buraco ali, sem inovação, sem empresas de shopping center, do mercado imobiliário, pensando a mesma coisa. E a gente precisa de uma... Eu não vou falar uma revolução. A gente teve a pandemia que revolucionou. A pandemia foi uma quebra de paradigma que fez o digital... Você vê que desapareceram empresas. Sim. E outras empresas surgiram numa velocidade assim absurda. É como se a gente estivesse vivendo, sei lá, 50 anos em um, né? E aí o marketing é a mesma coisa. Até o formato de shopping center, né? O formato do mercado imobiliário, as casas, né? Ninguém pensava em home office algum tempo atrás. Ninguém pensava em transformar um quarto. Você não pensou, você falou assim, 3 quartos para quê? Só tem 2 filhos. Hoje a pessoa compra um apartamento de 3 quartos porque vai montar um home office para não ficar lá junto, né? Para ter seu espaço privativo, ter sua varanda gourmet para chamar seus amigos para tomar uma cervejinha no final da tarde, um churrasquinho. Não existia isso algum tempo atrás, né? Então, assim, foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno porque a pandemia, né? Adiantou, mas é uma transformação. E o marketing está se transformando. Podcast é uma coisa de ontem. Né? Por que a gente está aqui conversando num podcast? Por quê? Há alguns anos atrás, não existia isso. Aqui, com a pandemia, acelerou muito. A gente já tinha um estudo que os Estados Unidos já estava vivendo isso desde 2011 e tal, numa velocidade deles, mas assim, a partir de 2020, com o Clubhouse, com outras coisas, ele teve uma grande evolução e acelerou isso. E também acelerou um pouco o streaming, Netflix e outras marcas a tirar um pouco do público da televisão comum. Que da TV aberta, né? Foi diminuindo cada vez mais e jogando para o YouTube, para plataformas principais e conteúdos como podcast, conteúdos online, lives. Os próprios influenciadores, né? Hoje você pega o seu telefone, você está no seu Instagram, é uma profissão. Influenciar pessoas, né? Tudo bem que tem um monte de gente aí falando um monte de besteira, mas o que eu quero dizer é assim, algum tempo atrás já existia isso. Você podia influenciar, eram os palestrantes, você fazia uma palestra num ginásio, num auditório, para, sei lá, 500 pessoas, 1.000 pessoas, mas você não conseguia reunir. Numa live, esses artistas reuniram 5 milhões de pessoas. Né? É que hoje, com um celular, você acessa milhões de pessoas. Antigamente, você tinha que fazer botar num estádio, em alguma coisa. Hoje, você está fazendo alguma coisa em casa. É o que você falou, algumas profissões estão morrendo e outras surgindo com inovações. E, com isso, cada dia que passa, assim, querendo ou não, o que você está falando, o marketing e a publicidade, no geral, ela vai passando a participar mais da vida do ser humano, cada vez mais de certos tipos diferentes. Eu acho que isso é uma evolução da cadeia e de tudo. E uma coisa importante que eu falo para qualquer pessoa, assim, é você aprender, né? Você se atualizar. Principalmente em marketing. A gente está mudando na velocidade da luz. Tudo muda na velocidade da luz. O Instagram se atualiza, né? Em dias, né? Uma semana você tem filtro, na outra semana você já não tem mais filtro. A meta, o gerenciador de anúncios, a forma como você se comunica com as pessoas, tudo isso está mudando muito rápido. Se você ficar parado no tempo e no espaço, achando que você sabe tudo, porque tem pessoas que acham que sabe tudo. Eu estudei em Harvard, ou estudei num colégio maravilhoso.
Não, um dia desse eu estava fazendo um MBA de marketing com Washington Oliveto, no Grupo Primo. E estava escutando coisas completamente diferentes do que eu escutei alguns anos atrás. Então, assim, se você não se atualizar no que você faz, o que for, seja o que for, mas você tem que se atualizar, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que abrir, porque assim, o digital está transformando as pessoas num zumbi, né? Você fica ali, você pega o telefone ali, fica né? As informações são na velocidade da luz e você na verdade, você não aprende. Você lota a sua cabeça de informações e acaba não aprendendo. Mas se você parar um minutinho, não parar, que eu falo, não é parar exatamente, mas se atualizar, entender do que você está falando. Dedicar um tempo para isso. Para isso, você progride na vida, em qualquer coisa. E as pessoas não têm essa... eu falo muito isso porque eu acho que você precisa aprender, você precisa ouvir, você precisa entender o que você está falando, né? Você tem que acreditar no que você está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu sei por quê. Porque eu escutei, eu vi, eu vivenciei. São experiências da vida, né? Faz parte do marketing, né? E do marketing e de qualquer coisa. Porque se você não aprender, não evoluir, você não sai do lugar. É isso mesmo. A gente está chegando ao final pelo menos dessa primeira parte. Eu vou acabar tendo que trazer ela, porque a gente tem muita história, mas a gente está finalizando aqui. Eu gostaria de agradecer você. Eu dei uma azucrinada, apesar da gente já estar tentando marcar um tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que acompanhou a gente aqui hoje sobre o mercado, um pouco sobre a vida e sobre a evolução do marketing em geral, que você, mais do que ninguém, tem bastante experiência e projetos com muito sucesso para essa geração que está vindo aí. Olha, o que eu gostaria de falar, na verdade, o que eu estou falando, eu sempre digo que marketing é tudo, né? Experiência também é tudo. Networking é uma coisa, é o principal do sucesso. E se você não sabe para onde você não vai para lugar nenhum. Então, assim, ambicione alguma coisa, tenha algum desejo que você vai fazer sucesso. E eu sempre digo para todo mundo, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Não adianta você achar que você vai fazer alguma coisa sozinho, porque você não vai fazer. Então, obrigado e boa noite a todos.